vegetal desconhecido e muito ameaçado. Cientistas do Kew Gardens, Jardim Botânico da Inglaterra, calculam que existem em todo o planeta cerca de 450 mil espécies de plantas terrestres e outras não vasculares, como algas e musgos. Desse total, perto de 50 mil ainda não foram descritas pela ciência. Por isso, são consideradas desconhecidas. Agora, um relatório revela que foram localizadas 33 áreas no mundo com uma rica diversidade de espécies da flora ainda não identificadas. Entre as nações principais que abrigam essas plantas não descritas estão Colômbia, Mianmar, Nova Guiné, Peru, Filipinas e Turquia. O sudeste do Brasil, país com a maior biodiversidade da Terra, também está na lista como um dos lugares com grande concentração de plantas a serem estudadas. Mas, diante da destruição acelerada das florestas, provocada por atividades humanas como o avanço da agropecuária e da ocupação urbana sem controle, os botânicos estimam que 77% das espécies dessas plantas correm sério risco de desaparecer antes mesmo de serem registradas pela ciência. Uma situação preocupante que reafirma a necessidade urgente de conhecer e preservar a biodiversidade de plantas e também de animais da Terra. Está no ar o Repórter Eco, com informações importantes na busca de um mundo melhor. Os temas principais: um substituto natural para o isopor, a Conferência da ONU sobre Biodiversidade e a relação entre estudo de um primata ameaçado e a preservação da floresta. Veja os detalhes do programa de hoje. O buritizeiro, palmeira típica da Amazônia, pode fornecer matéria biodegradável para a produção de painéis isolantes na construção civil. Conheça os principais pontos em discussão da Cúpula das Nações Unidas sobre a Diversidade Biológica Mundial. E cientistas analisam o comportamento do muriqui do sul em área protegida do interior paulista para colaborar com a restauração de grandes árvores da Mata Atlântica. Pesquisadores da Exalc, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, estudam um material natural feito à base do miolo da palmeira buriti, que pode substituir o isopor usado como isolante térmico na construção civil. A vantagem é que o produto chamado de isopor da Amazônia é biodegradável, não polui o ambiente e ainda pode gerar renda para as comunidades que vivem na floresta. O isopor é um derivado do plástico, por isso não é biodegradável. Permanece por séculos no meio ambiente. Apesar de ser reciclável, a maior parte é descartada e vai parar em aterros, lixões ou, pior, na natureza. Mas, nesse galpão da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Exalc, da USP de Piracicaba, interior paulista, pesquisadores trabalham em uma promessa de opção sustentável, o isopor da Amazônia, ou miriti, como é conhecido pelos povos tradicionais. Nada mais é do que o miolo dos pecíolos, cabos de folhas do buritizeiro, uma palmeira encontrada na Amazônia. Entre muitas possibilidades de aplicação, o produto natural poderá substituir o material sintético amplamente utilizado na construção civil como isolante térmico e acústico, em painéis estruturais de casas ou prédios. A proposta foi desenvolvida pela engenheira florestal paraense Alessandra Batista durante o mestrado. Eu, como mulher da Amazônia, eu queria poder trabalhar com o material que eu já vinha trabalhando na graduação. Então, ao decorrer do mestrado, foi me apresentado um painel que é muito usado na construção civil, que é um painel estrutural de isolamento térmico.
E quando eu me deparei com aquele material que é vendido hoje, no exato momento que eu vi aquele produto, eu pensei, por que não, ao invés de usar esse material que é sintético, né, o isopor, por que não substituir pelo miriti? Fizemos umas placas feitas de miriti, colocamos nesse isolamento térmico e aí medimos a temperatura. E aí submetemos outra placa de isopor na mesma temperatura e ela degradou completamente e o miriti, nada aconteceu com ele. Além de biodegradável, para usar o miriti não é necessário derrubar uma única árvore. Bruno Balboni é um dos envolvidos no projeto, coordenado pelo professor José Nivaldo Garcia, do Departamento de Ciências Florestais da Exalc. E é um material muito interessante porque ele é extraído da folha, né? Então você não precisa, por exemplo, derrubar a palmeira para pegar ela. Você pode só colher as folhas, né? E então isso tem muito a ver com o fato de ser um recurso renovável, né? Só que a gente percebeu que esse material ele tem diversos usos além do artesanato, né? Então a gente começou a estudar as características do material, propriedades físicas, propriedades mecânicas. O processo para produzir os painéis de isopor à base da palmeira buriti é simples. Por enquanto, são feitos em escala de laboratório, como pequenos blocos, mas podem chegar a 3 metros. Os pedaços do miolo miriti recebem cola e são prensados juntos. Depois, revestidos por madeira, como pinos, para ganhar ainda mais resistência. O primeiro método é processar ele para que ele tenha faces retas. Então, quando você remove para deixar ele reto, você perde aproximadamente 50% do material, tá? Então, durante a nossa pesquisa, a gente percebeu, a gente precisa reduzir essa quantidade de resíduo gerado. Segundo a metodologia, que é prensar os pecíolos inteiros, né? Esse é um trabalho que, inclusive, gerou um depósito de patente do INPI, né, com a USP. Então, esse é o método que a gente acredita que ele vai ser mais fácil, vai ser propagado, né, mais fácil de ser utilizado na Amazônia. A ideia é que as próprias comunidades da Amazônia possam produzir os painéis feitos de miriti e, assim, agregar valor ao material. A gente quer ensinar a população como fabricar esses painéis. Então, assim, com todo o nosso conhecimento desses 2 anos de processo, né, com a equipe do laboratório, que foi de fundamental importância, o nosso pensamento é continuar a pesquisa, deixar tudo alinhado até numa escala mais industrial e depois levar todo esse conhecimento para as comunidades da Amazônia para que eles possam fabricar os painéis de miriti e depois vender para a indústria. Esse é o pecíolo da folha da palmeira do buriti. É como esse cabinho aqui, mas com a grandiosidade da Amazônia. E olha que essa é só uma parte dele. Apesar do tamanho, o material é super leve e formado por fibras muito resistentes. Além de não poluir o meio ambiente como o isopor convencional, o desenvolvimento de produtos a partir do buritizeiro é uma alternativa de renda para as comunidades locais. Como uma engenheira florestal paraense, então eu quis trazer minhas raízes amazônicas para dentro da Exalc. Então poder trabalhar com esse material, agregando valor para as comunidades locais, para mim é de extrema importância, assim, né? Então eu trouxe esse lado social, trouxe meus conhecimentos e saberes tradicionais vindo da Amazônia e uni com o meu objetivo de trazer um material mais sustentável para a sociedade. Você acompanha logo mais aqui no Repórter Eco. As notícias sobre as negociações da COP16, a Conferência das Nações Unidas sobre Diversidade Biológica que acontece na Colômbia. Vamos
agora as notícias da área socioambiental, com destaque para a COP16, a Conferência da ONU sobre Biodiversidade, que acontece até 1º de novembro em Cali, na Colômbia. A 16ª Convenção da ONU sobre Diversidade Biológica, realizada em Cali, reúne os líderes mundiais para discutir como implementar as metas do novo Marco Global da Biodiversidade, assinado em 2022 e válido até 2030. O encontro é considerado decisivo para tentar frear a 6ª extinção em massa de espécies animais e vegetais da Terra. A nossa equipe conversou com Maria Cecília Veide Brito, diretora de Relações Internacionais do Instituto Ecos Brasil, e com Patrícia Cota, diretora de Sócio-Biodiversidade do Imaflora. Elas estão na Colômbia e acompanham o andamento da COP16. Na COP anterior, que foi a COP15 em Montreal, foi firmado o Marco Global da Biodiversidade para que se chegue num compromisso das nações em relação à proteção dos ecossistemas. Como é que está esse compromisso? Nesse marco foram estabelecidos 4 objetivos e 23 metas. Ele é realizado através do estabelecimento de cada país, das suas estratégias e dos seus planos. E o que a gente viu aqui é que, infelizmente, apenas 20% dos países, incluindo o Brasil, apresentaram seus planos a tempo. Esses planos precisam ser estabelecidos considerando um rito importante de consulta a diversos atores, academia, sociedade civil, empresas e comunidades. E o Brasil tem uma dimensão enorme, né? Então, apesar dos esforços, o Brasil chega na COP sem o seu plano. Uma grande discussão dessa COP16 é o financiamento. Já há um levantamento dizendo que se precisaria de 200 bilhões de dólares por ano para que se chegasse à proteção efetiva dos ecossistemas. E que seria pouco ainda, que não está chegando na ponta onde precisam ser feitos os projetos. Como é que está essa questão? No Marco Global é estabelecido, para além desses 200 bilhões ao ano, vindo de diversas fontes, devem ser aportados 20 bilhões ao ano, vindo de países desenvolvidos. O que a gente precisa sair nessa COP é com os países desenvolvidos se comprometendo em financiar os países mega diversos e que estão em fase de desenvolvimento, porque são neles que a gente tem a maior biodiversidade. Se a gente quer conservar a biodiversidade, o primeiro ponto é a gente fechar a torneira dos investimentos, dos financiamentos de atividades que vão contra a conservação da floresta. Então, no marco fala algo em torno de 500 bilhões para serem cortados ou minimizados de investimentos que podem comprometer a biodiversidade. Já há evidências de proposições de metas mais ambiciosas por parte dos países? O que eu posso dizer é que o Brasil veio com essa expectativa para si mesmo. Eu participei pelo Instituto Ecos de toda a construção do que chamamos EPAMBs, que são as Estratégias Nacionais e os Planos de Ação para a Biodiversidade, e, de fato, ali se buscou avançar bastante nas metas que teremos para o Brasil cumprir. Inclusive, no caso do Brasil, metas que tiveram a colaboração na sua construção, tanto da sociedade civil, né, dos povos e comunidades tradicionais e povos indígenas, do empresariado e da academia, das ciências, né? Para você, como especialista, né, qual é a principal expectativa para a semana que vem, ou como, de forma geral, né, como resultado dessa COP16? Bom, a minha expectativa, em primeiro lugar, é que, de fato, nós consigamos mostrar um caminho para diminuir esse gap, né, como chamamos, que é a diferença entre o que precisamos para a conservação da biodiversidade e aquilo que temos em termos de recursos para fazê-lo. Não há como não fazer sem recursos. Então, eu espero que na semana que vem, pelo menos, a promessa dos países sejam reforçadas e aumentadas, para que a gente possa já cumprir com a convenção, cumprir com o marco da biodiversidade rapidamente. Só para lembrar, o marco tem 2 momentos de verificação. Um é 2030. 2030 é na esquina, já está lá. Se não houver dinheiro, se não houver promessas significativas, fazer isso até 2030 não vai acontecer, e 2030 poderá se tornar um fracasso. E que a gente consiga sair daqui, de fato, com um otimismo sobre a questão da biodiversidade. Por enquanto, o ambiente ainda não é de grande otimismo
sobre o que nós conseguiremos fazer. A gente está diante de uma emergência climática que torna ainda mais grave a gente chegar a soluções efetivas em relação à proteção da biodiversidade, que a gente sabe que a base da vida, o que possibilita que as espécies existam, é a biodiversidade. Você está otimista ou pessimista em relação a esse encontro? Tem uma discussão aqui nos bastidores, né, e que eu acho que vai tomar força, é como casar as ações da COP Clima com a COP Biodiversidade, porque no fundo, a biodiversidade é vítima do aquecimento global, né? Então, eu acho que a gente está num momento muito bom, o Brasil aí criando uma política de bioeconomia, as economias dos povos da floresta. A gente tem uma política de pagamento por serviços ambientais em construção, tem o Fundo de Floresta Tropical para Sempre sendo desenhado. A gente precisa agir de forma rápida, coordenada, para que a gente consiga fazer as ações a tempo. E a outra coisa que está surgindo aqui, também quero acompanhar, é a questão dos créditos de biodiversidade. Você acompanha logo mais aqui no Repórter Eco. O estudo do Muriqui do Sul, em área preservada do interior paulista, contribui para o projeto de restauração de grandes árvores da Mata Atlântica. O estudo do comportamento de um primata ameaçado pode ajudar na restauração de espécies nativas da Mata Atlântica no interior de São Paulo. Os cientistas estudam o comportamento do Muriqui do Sul, que depende de grandes árvores da floresta para sobreviver. Estação Ecológica Barreiro Rico, Anhembi, interior de São Paulo. Quase 300 hectares da Mata Atlântica remanescente da antiga área de uma fazenda, que também se chamava assim. Ainda resistem aqui grandes exemplares de peroba rosa, pau-marfim e jatobá, entre outras árvores que ajudam a sustentar a fauna. São 5 espécies de primatas. Entre elas, a maior das Américas, o Muriqui do Sul ou o mono carvoeiro, que precisa dos grandes galhos para descansar. A paixão da bióloga Beatriz Robb, doutoranda em Ecologia da Universidade Federal de Viçosa. Tirando o fato deles serem lindos, eles são os macacos que podem viver em grupos de até 50 indivíduos, mais ou menos, e eles não têm uma hierarquia, eles não têm um macho ou uma fêmea dominante para coordenar o grupo. Eles também se abraçam como forma de coesão no grupo, eles se penduram pelos rabos normalmente, e ficam vários muriquis ali se abraçando e fazendo quase um carinho. E muriqui em tupi significa povo manso da floresta. Então a gente vê que desde antigamente já os indígenas já tinham essa noção de que eles eram os macacos mais tranquilos. O que você estuda em relação aos muriquis? Eu estudo o comportamento, eu vejo o que eles estão comendo, com quem eles estão interagindo. Também faço um monitoramento de árvores demarcadas na floresta para poder comparar com o que eles estão comendo e com o que tem na floresta disponível para eles. Procurar por novos indivíduos de muriqui com o uso do drone termal. Ele vê a quantidade de calor na floresta e a partir disso a gente consegue identificar os bichos. O entorno da Estação Ecológica Barreiro Rico é uma APA, Área de Proteção Ambiental. São mais de 1.300 hectares estendidos por 4 municípios, como Botucatu e Piracicaba. Ali existem outros fragmentos de Mata Atlântica, áreas de preservação permanente e reservas legais de propriedades privadas. A bióloga Luana Carvalho, parceira da Beatriz, mestranda na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP, estuda a estrutura da floresta onde vivem os muriquis. Essa paisagem ela está desconectada com plantações. Então, a nossa ideia nesse trabalho é entender tanto o que é importante para o muriqui, né, pensando em alimentação, abrigo,
para então conectar esses fragmentos onde é possível, né, para que esses animais eles tenham uma maior área de vida para poder se reproduzir. Em comparação à Serra do Mar, que a gente tem a Mata Atlântica umbrófila, úmida, essa Mata Atlântica que a gente tem aqui no interior, ela é mais seca, então ela foi muito devastada pelos plantios de café e os animais acabaram sendo restritos, né? Eles ficaram ilhados nessas manchas florestais. Estimam os cientistas que num passado não muito distante, viviam entre 200 e 500 muriquis do sul na APA Barreiro Rico. Hoje são apenas 12 indivíduos. A redução do habitat e os incêndios florestais pressionam a espécie ameaçada de extinção. Conectar os fragmentos florestais é fundamental para garantir o futuro deles, afirmam as pesquisadoras apoiadas pela FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo. As fêmeas, quando elas atingem a maturidade sexual, cerca dos 7 anos de idade, elas migram para procurar outros grupos e não acasalar com os parentes, para ter essa troca genética. Então é importante ter vários grupos de fragmentos diferentes. As pesquisadoras querem contribuir com iniciativas como o Corredor Caipira, projeto que visa a reconexão de fragmentos florestais no interior de São Paulo. A ideia é que seja um guia de espécies prioritárias para o muriqui, né? Essa vai ser a minha produção final e que vai trazer aí essa informação para os proprietários, por exemplo, se querem restaurar uma reserva legal, uma APP, quais espécies priorizar, né? Nessa área toda que é a APA, para que a gente não perca essa espécie e nem essas espécies florestais. A gente já pode adiantar alguma espécie florestal que você acha importante? Para a alimentação deles, a gente vê que jatobá, o cambuí, né, a copaíba, por exemplo, que eles se alimentam bastante e são espécies que a gente tem poucos indivíduos grandes, né? A peroba, por exemplo, também é outra espécie muito importante. Manter a população dos muriquis do sul nesta região entre os rios Piracicaba e Tietê é essencial também para garantir a diversidade biológica da Mata Atlântica. A gente considera eles como os jardineiros das florestas. Então, eles comem os frutos e as sementes que eles ingerem, eles vão andar e vão defecar depois. Então, eles espalham essas sementes. E com isso ajuda a semente a germinar, porque pode quebrar uma dormência que a gente fala que a semente tem, né? E é passando pelo trato digestório dos muriquis que essa dormência é quebrada. Então, o muriqui é a nossa salvação ali, a nossa prioridade para tentar ajudar a manter os outros animais menores que habitam essa floresta também. O Repórter Eco de hoje fica por aqui. A gente se encontra no próximo programa com mais projetos, ações e pesquisas por um mundo que respeite e preserve a diversidade de formas de vida na Terra. Até lá!